por que será que algumas pessoas conseguem ser felizes, ter bons relacionamentos, ter sucesso no trabalho, ter prosperidade financeira, ter saúde, ter força e energia para superar toda e qualquer dificuldade que surge na vida delas, enquanto que existe um outro grupo de pessoas que sofre com dores e doenças, com brigas e conflitos nos relacionamentos, crises financeiras, não se realizam no trabalho, se sentem insatisfeitas. O que é que separa esses dois grupos de pessoas? E eu acabei agora de fazer minha prática de meditação de manhã cedo, e ontem eu já estava pensando sobre isso, e aí eu decidi vir aqui gravar esse vídeo para você que me acompanha aqui no canal do YouTube. Porque eu acredito que existe uma lei que rege o nosso universo, que é a lei da evolução constante. Então não tem como a gente querer ficar parado. Se a gente fizer sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Já tem até uma frase que fala isso. Mas o fato é que mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Muitas vezes nós permitimos que a amnésia causal, essa espécie de piloto automático, que eu explico lá na aula 1 da jornada do Meditar Transforma. Então, se você ainda não assistiu essa primeira aula e não descobriu a qual grupo da amnésia causal você pertence, vai lá, eu vou colocar o link aqui na descrição. É só agora, 1 ou 2 vezes ao ano, alguns dias que essa jornada acontece. Então, quando nós permitimos que essa amnésia causal domine a nossa vida, a gente permite que o medo, a insegurança, a mágoa, lembranças negativas do passado dominem a nossa vida e dominem as nossas escolhas. Porque ontem mesmo, o Nico e eu, a gente estava fazendo uma caminhada na avenida e nós falávamos sobre a história do vovô, e aí eu falei, a história do vovô é um cachorro que apareceu e a gente ajudou. E aí eu falei, nossa, meu irmão falou que apareceu um cachorro 2 dias seguidos na frente da casa dele, e no terceiro dia, quando ele ia ajudar o cachorro não apareceu mais. Então ele tomou a decisão de não agir já foi uma decisão. E aí eu falei pro Nico, é que a grande maioria das pessoas, quando permite que essa teia silenciosa da amnésia causal chegue na nossa vida, faz com que a gente faça escolhas, tome decisões sem perceber que está decidindo baseado no medo, decidindo baseado na insegurança, decidindo baseado em alguma lembrança negativa do passado. Porque eu falei, olha, nós com o vovô, né? Hoje eu dou risada, como é que um cachorro com a pata quebrada vai fugir de mim? Como isso? Porque naquele momento eu deixei ele fugir, porque eu tinha alguns medos, eu tinha algumas inseguranças, algumas vozinhas internas que estavam lá. Ai, naquela luta eu queria ajudar, mas o quanto eu queria ajudar. Só que naquele momento eu tinha consciência disso. E o que acontece é que quando nós estamos na amnésia causal, nós não temos consciência dessa conversa interna, desse diálogo interno, porque ele acontece embaixo do tapete. Isso acontece no nível subconsciente, e para você ter consciência dessas conversas que acontecem o tempo todo, em cada pequena escolha que você faz. E o nosso dia, gente, nossa, você sabe, o nosso dia é feito de escolhas o tempo todo. Eu posso escolher parar na faixa de pedestre ou não. Eu posso escolher dar um elogio para o meu marido, para o meu filho ou não. Eu posso escolher xingar porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama ou não. São pequenas escolhas, mas para você estar de posse dessas pequenas escolhas que você faz diariamente, o tempo todo, você precisa estar com o quê? Com a sua mente calma, serena, equilibrada. Você precisa estar com o volume da amígdala reduzido.
E lá na jornada, nessa 4ª jornada do Meditar Transforma, eu explico essa questão científica, por que, né, nós saímos do controle, por que nós não conseguimos fazer boas escolhas muitas vezes e agimos por impulsos, porque existe toda uma questão fisiológica de neurohormônios que estão, né, trabalhando dentro de nós. Então eu sei, às vezes é mais forte que nós. Depois a gente se arrepende, nossa, por que eu decidi assim? Por que eu não escolhi a outra opção? Depois nós conseguimos ver com clareza, mas a gente precisa ver com clareza na hora da escolha. É isso que vai fazer com que a sua vida se transforme. Porque nós estamos mandando uma mensagem para o universo o tempo todo. Por que algumas pessoas falam que a lei da atração não funciona? Porque não adianta você pensar positivo durante 5 minutos, 10 minutos e depois tomar essas outras escolhas inconscientes de uma forma totalmente contrária, baseado no medo, baseado na insegurança, sentindo culpa, sentindo mágoa, se sentindo fracassado, vítima, se sentindo impaciente. Não vai funcionar. O sentimento é 4 vezes mais forte do que o pensamento. Isso já seria assunto para um próximo vídeo. E então é isso que você precisa fazer. Você precisa mudar o seu padrão interno. Você precisa ativar a ciência da serenidade na sua vida. Porque aí você vai conseguir se manter nesse estado de serenidade, não importa o mundo lá fora. Inclusive na 2ª aula da jornada Meditar Transforma, eu explico essas duas realidades, objetiva e subjetiva, e como elas afetam a sua vida. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, porque é isso que vai fazer com que ao final da sua vida você olhe para trás e você veja, nossa, valeu a pena viver. Você realizou seus sonhos, você foi feliz, nossa, tem tanta história boa para contar, do que você chegar ao final da sua vida, olhar para trás e sentir que você sofreu, ficou amarrada pela depressão, ficou amarrada por crises financeiras que aconteciam uma depois da outra, que você, né, brigou com as pessoas que você mais amava por não ter controle emocional. Então, você tem a chance de fazer uma escolha agora. São pequenas escolhas que nós fazemos todos os dias. É por isso que os Infinities têm tantos resultados, porque lá no Meditar Transforma Infinity não é só a meditação que a gente faz. A prática de meditação é uma das técnicas que a gente faz lá para acalmar a nossa mente e ativar o poder vertical na nossa vida. Só que lá eu trabalho os Infinities na forma do autoconhecimento, da cura emocional, do desenvolvimento, com 12 anos de experiência de terapias integrativas, de coaching, de professora de yoga e de meditação. Então são conhecimentos que você vai adquirindo, os Infinities adquiriram, que fazem com que eles tenham capacidade de estar no controle da sua vida, de escolher o melhor, de estar pronto para ajudar a pessoa que está ao lado dele, porque às vezes nós acabamos sofrendo com a dor do outro. Às vezes nós temos um marido que está preso na amnésia causal, um filho que está sofrendo com falta de concentração e está diagnosticado com TDAH, e nós precisamos ativar essa força interna para conseguir ajudar essa pessoa que está ao nosso lado, que a gente ama tanto. E é isso que você viu nas histórias dos Infinities lá na jornada. E se você ainda não viu, vai lá se inspirar. Existe um caminho, é possível. Eu acredito nisso. Mudou a minha vida, ativar a ciência da serenidade, mudou a vida de milhares e milhares de Infinities. Então, vai lá, se você ainda não está participando dessa jornada do Meditar Transforma, não está praticando a técnica de ativação do fluxo da serenidade, não fez ainda os movimentos mágicos, aproveita enquanto está disponível durante essa semana e eu te encontro lá nessa jornada. E deixa aqui o seu comentário, dá o seu like e compartilha esse vídeo.